Olá, seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui conosco para refletirmos sobre uma verdade que pode mudar o seu dia e a sua forma de enxergar a vida. Deus nunca perde o controle. Independentemente da denominação que você frequenta ou da forma como expressa sua fé, existe um fundamento que nos une a todos: a confiança de que o Criador do Universo está atento a cada detalhe da nossa existência. Muitas vezes, olhamos ao nosso redor e vemos um mundo mergulhado no caos. São notícias difíceis, desafios na vida familiar, incertezas financeiras e problemas de saúde que parecem não ter fim. Nesses momentos, o nosso coração humano tende a fraquejar. Começamos a nos perguntar onde está Deus e por que certas coisas estão acontecendo. Mas a mensagem de hoje é um convite para que você tire os olhos das ondas e os coloque naquele que acalma a tempestade. A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Imagine a força dessas palavras. O Deus que sustenta as galáxias é o mesmo que promete segurar a sua mão quando você se sente desamparado. Ter a consciência de que Deus está no controle não significa que não passaremos por aflições, mas sim que nenhuma aflição tem a palavra final sobre a nossa história. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele vê o que nós não vemos e trabalha em áreas da nossa vida que nem imaginamos que precisam de ajuste. Quando entregamos o comando das nossas vidas ao Senhor, passamos a viver não pela vista, mas pela fé. E essa fé nos dá a serenidade necessária para atravessar o vale da sombra da morte sem temer mal algum, pois sabemos que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Se você sente que as rédeas da sua vida fugiram das suas mãos, descanse. O trono de Deus não está vazio. Ele continua governando com justiça, amor e uma misericórdia que se renova a cada manhã. O controle de Deus é perfeito, e o seu tempo é impecável. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, mas sim um momento de preparo. Ele está forjando em você um caráter mais forte e uma fé mais resiliente. Não se deixe abater pelo que os seus olhos naturais estão vendo hoje. Existe uma realidade espiritual muito maior acontecendo nos bastidores. A mão poderosa de Deus está movendo as peças, removendo obstáculos e abrindo caminhos onde antes só havia paredes. Confie que Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando o plano dele parece diferente do seu. O propósito de Deus para você é de paz e não de mal, para lhe dar o futuro que você tanto espera e deseja. Sinta agora esse abraço divino que envolve a sua alma e acalma os seus pensamentos. Você não está sozinho nesta jornada. Existe um Pai amoroso zelando por cada passo seu. Acalme o seu coração, respire fundo e declare para si mesmo: o meu Deus está no controle e nada pode frustrar os seus planos para minha vida. É importante compreendermos que o controle de Deus muitas vezes se manifesta de formas que a nossa mente limitada não consegue processar de imediato. Quando uma porta se fecha, quando um projeto não se realiza ou quando alguém que amamos se vai, o nosso primeiro impulso é achar que algo deu errado. Mas, no horizonte da fé, aprendemos que até o que parece perda pode ser, na verdade, um livramento ou uma preparação para algo extraordinariamente maior. O controle divino não é uma ditadura sobre a nossa vontade, mas uma regência amorosa sobre o universo e sobre a nossa história. Deus é o mestre que escreve certo por linhas que nós, momentaneamente, julgamos tortas. Se olharmos para a história de José, vendido pelos próprios irmãos, ou para a trajetória de superação de tantos santos e servos de Deus ao longo dos séculos, veremos um padrão claro: o que o inimigo ou as circunstâncias planejaram para o mal, Deus reverteu para o bem. Ele tem o poder de transformar cinzas em beleza e choro em alegria. Manter a calma sob a pressão dos problemas é o maior testemunho que um cristão pode dar ao mundo. É dizer, sem precisar de muitas palavras, que a sua casa está construída sobre a rocha e que, venham os ventos ou as inundações, ela não cairá porque o arquiteto do universo é quem sustenta a estrutura. A ansiedade tenta nos roubar o presente, projetando um futuro sombrio, mas a confiança no controle de Deus nos traz de volta para o agora, onde a graça dele é suficiente. Lembre-se de que cada detalhe da sua vida, desde o fio de cabelo que cai da sua cabeça até as batidas do seu coração, é conhecido pelo Pai. Ele não está distante, observando o mundo de longe. Ele está dentro da sua barca, mesmo quando parece estar dormindo. O sono de Jesus no meio da tempestade não era indiferença, era o descanso de quem sabe que o mar lhe obedece. Assim também você pode descansar. O seu futuro não está nas mãos da sorte, do destino ou de pessoas poderosas. O seu futuro está selado pelas promessas de um Deus que não mente e que nunca falha. Quando as pressões externas tentarem esmagar a sua esperança, olhe para o alto. De lá vem o seu socorro.
O Criador dos céus e da terra está empenhado em cumprir o propósito dele na sua vida. Nada, absolutamente nada, acontece sem que ele permita ou utilize para o seu crescimento espiritual. Se você crê nessa palavra e sente que este vídeo está fortalecendo seu coração, aproveite este momento para demonstrar a sua fé. Deixe o seu like aqui no vídeo para que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam de esperança. Comente abaixo a frase "Deus está no controle de tudo" e compartilhe este link com alguém que esteja passando por um momento de incerteza. A sua ação simples pode ser o instrumento de Deus para salvar o dia de alguém. Continuemos firmes, pois o que Deus tem preparado para nós é maior do que qualquer desafio que estejamos enfrentando agora. Muitas vezes, a nossa maior dificuldade não é acreditar que Deus tem o poder de agir, mas sim aceitar o tempo em que Ele escolhe agir. Vivemos em uma era de imediatismo, onde queremos respostas instantâneas e soluções mágicas para problemas complexos. No entanto, o controle de Deus opera em uma frequência diferente da nossa pressa. Para Ele, 1000 anos são como um dia, e um dia é como 1000 anos. Essa percepção divina do tempo é o que garante que nada chegue cedo demais ou tarde demais, mas exatamente no momento oportuno. Quando dizemos que Ele está no controle, estamos também aceitando que o cronograma dele é superior ao nosso. Imagine um grande tapete sendo tecido. Nós, aqui embaixo, vemos apenas os fios soltos, os nós e as cores que parecem não fazer sentido. Mas Deus está vendo o tapete por cima, enxergando o desenho completo e a harmonia de cada detalhe. O que você chama de atraso, Deus chama de proteção. O que você vê como uma espera interminável, Ele vê como um período necessário para que você amadureça e esteja pronto para receber a bênção. Se Ele entregasse certas coisas agora, talvez você não saberia como cuidar delas ou elas acabariam te afastando do caminho da retidão. Estar sob o controle de Deus exige paciência, uma virtude que é forjada no fogo das incertezas. A paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas a atitude que mantemos enquanto esperamos. É continuar orando mesmo quando o céu parece de bronze. É continuar servindo mesmo quando não nos sentimos valorizados. É continuar crendo mesmo quando as evidências dizem o contrário. Lembre-se do povo no deserto, de Abraão esperando a promessa de um filho, ou dos discípulos aguardando o cumprimento da vinda do Espírito Santo. Todos eles tiveram que passar pela sala de espera de Deus. E em nenhum desses casos o Senhor falhou. Ele nunca chega atrasado. Ele chega no momento em que a sua glória pode ser manifestada de forma mais plena. Se você está em um período de espera, não desanime e não tente forçar portas que Deus ainda não abriu. Quando o homem tenta tomar o controle das mãos de Deus, o resultado costuma ser o desgaste e a frustração. Mas quando descansamos na soberania dele, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Entenda que Deus está trabalhando no seu silêncio. Enquanto você dorme, Ele vigia. Enquanto você chora, Ele colhe as suas lágrimas. Nada do que você passa é em vão ou sem propósito. O controle absoluto de Deus é a garantia de que o final da sua história será de vitória, porque quem escreve os capítulos da sua vida não é o mundo, não são as crises e nem os seus inimigos. O autor e consumador da sua fé é o próprio Senhor. Ele tem a chave de todas as situações, e quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Mantenha sua esperança acesa, pois o amanhã pertence a Deus e Ele já preparou o sustento necessário para cada um dos seus dias. O medo é uma das ferramentas mais comuns que tentam nos convencer de que Deus se esqueceu de nós. Quando o medo bate à porta, ele traz consigo a sensação de desamparo, como se estivéssemos à deriva em um mar revolto. Mas é precisamente nessas horas que precisamos exercitar a memória da nossa fé. Precisamos nos lembrar de quantas vezes o Senhor já nos livrou no passado, de quantos obstáculos Ele já nos ajudou a saltar e de como a sua mão sempre esteve estendida. Se Ele cuidou de você até aqui, por que pararia agora? O controle de Deus é constante. Ele não oscila de acordo com as circunstâncias da economia, da política ou das crises globais. Ele está sentado no trono, inabalável. Quando a Bíblia nos exorta a não andarmos ansiosos por coisa alguma, não é uma proibição fria, mas um convite amoroso para transferirmos o peso das nossas preocupações para os ombros de quem realmente pode carregar o mundo. Entregar o controle a Deus não é um ato de fraqueza ou de passividade, é um ato de extrema coragem e sabedoria. É reconhecer que a nossa inteligência e os nossos recursos têm um limite, mas o poder de Deus é infinito. Quando você faz essa entrega, algo sobrenatural acontece. O seu fardo se torna leve. Você para de tentar carregar amanhãs que ainda não chegaram e passa a viver a provisão do hoje. Existe uma graça específica para cada dia de batalha. Se a luta de amanhã parece grande demais, saiba que a graça para vencê-la só será liberada amanhã.
Por isso, não tente antecipar as dores. Concentre-se em descansar na soberania daquele que conhece o seu deitar e o seu levantar. Deus é o Deus das segundas oportunidades e dos novos começos. Se você sente que cometeu erros que tiraram a sua vida dos trilhos, saiba que nem mesmo as nossas falhas são capazes de anular o controle soberano de Deus sobre o seu plano maior. Ele tem o poder de redimir o tempo, de restaurar o que foi quebrado e de usar as suas cicatrizes como testemunho de cura. O inimigo da nossa alma quer que fiquemos presos ao remorso do passado ou ao pavor do futuro, mas Deus nos chama para a liberdade do presente sob o seu cuidado. Nada foge ao olhar dele. Ele vê a injustiça que você sofreu, ele ouve o pedido de socorro que você não conseguiu verbalizar e ele sente a dor da sua solidão. O controle divino é cercado de uma empatia profunda. Ele não controla o universo como um cientista frio em um laboratório, mas como um pastor que conhece cada ovelha pelo nome. Sinta a segurança dessa proteção agora. A mão que sustenta as estrelas é a mesma mão que enxuga suas lágrimas e te levanta do chão. Creia que, mesmo em meio ao barulho do mundo, a voz de Deus continua sussurrando ao seu coração: sossegai e sabei que eu sou Deus. Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não tema o que o amanhã pode trazer, pois Deus já está lá, preparando o caminho e garantindo que você tenha tudo o que precisa para ser mais do que vencedor. Um dos maiores segredos para viver em paz, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, é aprender a arte da entrega através da oração. Orar não é informar a Deus sobre os nossos problemas, pois Ele já conhece cada um deles antes mesmo de as palavras chegarem à nossa língua. Orar é, na verdade, um exercício de confiança onde depositamos nossas ansiedades aos pés do Criador e reconhecemos que Ele é soberano. Quando você ora, você está declarando que não tem todas as respostas e que precisa da direção daquele que vê o fim desde o princípio. É nesse diálogo sincero que o nosso coração se alinha ao coração de Deus. Muitas vezes, pedimos que Deus mude as situações ao nosso redor, mas Ele, em sua sabedoria e controle, prefere primeiro mudar algo dentro de nós. Ele nos dá a força para suportar, a sabedoria para decidir e a paciência para aguardar. O controle de Deus é um porto seguro para a alma cansada. Se você sente que o peso das responsabilidades e das incertezas está esmagando a sua alegria, pare por um instante e respire a presença do Espírito Santo. Lembre-se de que você foi criado para ser um filho amado, não um carregador de fardos impossíveis. Deus tem prazer em nos sustentar e em nos mostrar que o seu braço não está encolhido. Mesmo que você se sinta pequeno diante das montanhas que se levantam no seu caminho, lembre-se de que para o Senhor essas montanhas são como grãos de areia. Ele move céus e terra para cumprir a sua vontade e para proteger aqueles que nele confiam. O controle divino também nos ensina sobre humildade. Reconhecer que não estamos no comando nos liberta da arrogância de achar que tudo depende do nosso esforço ou da nossa inteligência. Dependemos da misericórdia de Deus para tudo, desde o ar que respiramos até o pão na nossa mesa. Essa dependência não é um fardo, é um privilégio. É saber que existe uma inteligência suprema e um amor infinito governando cada detalhe da nossa jornada. Quando as tempestades da vida tentarem sacudir a sua fé, segure-se na promessa de que nada acontece fora do radar de Deus. Até as noites mais escuras têm hora para acabar, e o sol da justiça sempre nasce trazendo cura e esperança em suas asas. Confie que os planos de Deus são maiores e melhores que os seus. Ele está desenhando algo belo na sua vida, e mesmo que as cores pareçam escuras agora, o resultado final será uma obra de arte que manifestará a sua glória. Sinta o alívio de saber que você não precisa resolver tudo sozinho. Entregue as preocupações, o medo do futuro e as dores do passado. Deixe que o Deus que nunca perde o controle tome a direção da sua vida por completo. Ele sabe o caminho, Ele conhece os perigos e Ele tem a provisão necessária para cada etapa da estrada. Descanse na certeza de que você é guardado por alguém que nunca dorme e cujo amor por você não tem limites. Ao chegarmos a este ponto de nossa reflexão, é fundamental que você compreenda que a soberania de Deus não é um conceito abstrato, mas uma realidade prática que sustenta cada fôlego seu. Quando dizemos que Deus nunca perde o controle, estamos afirmando que não existe acaso, sorte ou azar para aquele que deposita sua confiança no Senhor. Muitas vezes, o mundo tenta nos convencer de que somos frutos do caos, mas a verdade bíblica é que fomos planejados com amor e estamos sendo conduzidos com propósito. Essa certeza deve ser o seu travesseiro nas noites de insônia e o seu escudo nos dias de perseguição. Se as pessoas falharem com você, Deus permanece fiel. Se os sistemas deste mundo se mostrarem instáveis, o reino de Deus é inabalável. O controle divino é a âncora que nos impede de naufragar quando as tempestades da vida tentam nos arrastar para longe da nossa identidade em Cristo. Perceba que, em cada desafio que você enfrenta, há
há uma oportunidade de ver a glória de Deus se manifestar. O Senhor usa as pressões da vida para extrair o melhor de nós, assim como a uva precisa ser prensada para que o vinho novo possa jorrar. Não se sinta abandonado se a resposta que você tanto busca ainda não chegou. O silêncio de Deus é também um modo de agir. É o tempo em que as raízes da sua fé estão crescendo profundamente no solo da dependência total. No controle de Deus, até as vírgulas e os pontos finais são colocados com sabedoria. Ele sabe quando encerrar um ciclo e quando iniciar uma nova estação. Deixe de lado a necessidade de querer entender todos os porquês. A fé não é ter todas as explicações, mas sim confiar no caráter daquele que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O segredo de uma vida vitoriosa não está na ausência de lutas, mas na presença constante do general que nunca perdeu uma batalha. Deus está olhando para a sua situação agora e Ele diz ao seu coração para não ter medo. O controle está em boas mãos. Mãos que foram cravadas em uma cruz por amor a você e que hoje sustentam o universo. Prepare-se agora, pois vamos entrar em um momento de falar com o Pai. Vamos elevar o nosso pensamento e o nosso espírito, entregando cada área da nossa vida, cada sonho e cada preocupação àquele que tudo pode. Sinta a atmosfera mudar ao seu redor enquanto você se abre para reconhecer que o governo da sua história pertence ao Rei dos Reis. Nada pode deter o braço de Deus quando ele se levanta em seu favor. Creia que, a partir desta oração, um novo tempo de clareza e de paz começará a inundar o seu ser, pois onde o controle de Deus é reconhecido, o medo perde a sua força e a esperança floresce. Neste momento, convido você a fechar os olhos do corpo e abrir os olhos da alma para falarmos com aquele que governa o tempo e a eternidade. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e amor, nós nos apresentamos diante da Tua presença com corações humildes e sedentos da Tua paz. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes tentamos carregar o mundo nas costas e nos perdemos em nossas próprias ansiedades. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos da Tua providência ou em que o medo falou mais alto que a nossa fé. Hoje, decidimos descansar na certeza de que o Senhor nunca perde o controle. Entregamos em Tuas mãos cada pessoa que ouve esta mensagem. Os desempregados, os que choram a perda de um ente querido, os que enfrentam enfermidades no corpo ou na alma, e todos aqueles que sentem que o chão lhes faltou. Estende a Tua mão poderosa sobre cada lar e cada família. Que a Tua luz dissipe toda a treva de incerteza e que o Teu Espírito Santo traga o consolo que o mundo não pode dar. Declaramos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que, ao sairmos deste momento de oração, possamos caminhar com a cabeça erguida, sabendo que o nosso amanhã já foi preparado por Ti. Abençoa os nossos planos, mas acima de tudo, que a Tua vontade prevaleça, pois sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, porque em meio ao caos, o Teu trono permanece firme. Em nome de Jesus, amém. Amigo e amiga do canal Horizonte da Fé, esperamos que esta palavra tenha sido um bálsamo para o seu dia. Se você sentiu a presença de Deus através desta mensagem, não guarde isso só para você. Deixe o seu like, pois ele ajuda o YouTube a entender que esta mensagem é relevante para outras vidas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuarmos caminhando juntos em oração e reflexão. Escreva nos comentários o seu pedido de oração ou um agradecimento por algo que Deus fez por você. E, por fim, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir hoje que Deus não as abandonou. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente hoje e para sempre. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Horizonte da Fé, onde a esperança sempre se renova.